Governador, eu vou entrar aqui numa seara inicial, que aí depois vão vir perguntas sobre como está a situação, a nossa situação fiscal, a nossa situação financeira. Vamos lá. Como é que é a situação do Rio de Janeiro hoje? Muito rapidinho aqui, uma breve linha do tempo. 1997, nós tínhamos uma dívida de 13 bilhões renegociada pelo Garotinho. Num indexador, que é aquilo que todo ano aumenta a dívida, que nem existe mais hoje, chamado IGPDI mais 6%. Então, todo ano aquela dívida virava, falando em português claro, um porradão a mais. No ano seguinte, quebra o Banerj. Mais 7 bi na nossa dívida, torna-se 20. De lá para cá, o estado do Rio de Janeiro já pagou 153 bi, agora já pagou até mais, e ainda deve quase 200 bi. Eu sou o único governador na história do Rio de Janeiro que não peguei nenhum empréstimo. Quando eu cheguei, o resto a pagar, que é aquele dinheiro que só do ano, que você deveria pagar aquele ano, mas você rola ele para o ano que vem, que ele chega em dezembro, você não conseguiu, aí você pega aquela fatura, coloca ali embaixo da televisão, aí quando chega em janeiro você paga. Eram 18 bilhões de reais. Hoje ela é zero. E só eu já paguei 25 bilhões para a União. Quando a gente atingiu o equilíbrio, que a gente ficou o ano de 22 e 23 em equilíbrio, vieram duas leis federais, que vocês vão lembrar bem, que eram as leis 192 e 194, que foi aquela que diminuiu o ICMS. Graças àquela lei tirou 10 bilhões de reais por ano do nosso orçamento. E foram quase 5 em 22, 10 em 23, aí pelo ajuste que a gente fez, tirou 7 em 24 e 7 em 25. Então a gente está falando 10, 17, 17 com 6, 20, 23, mais os 4, quase 5 do primeiro ano, 27, 28 bilhões de reais que era para eu ter arrecadado e não arrecadei em virtude dessa lei que diminuiu bastante o orçamento. Somado aos 18 bi que eu peguei e aos 25, a gente está falando quase 70 bilhões de reais que se o Rio fosse um estado equilibrado, a gente poderia ter dado aumento, a gente poderia ter dado recomposição, a gente poderia ter feito mais investimento, mas que, infelizmente, por causa de gestões passadas temerárias, a gente usou isso praticamente só para pagar ou para deixar de arrecadar. Então, esse dado inicial é muito importante para você que está ouvindo a gente entender que, às vezes, quando a gente fala não, é duro, porque a situação do Rio é calamitante. Esse ano nós começamos o ano com um déficit de 14 bilhões de reais. Ou seja, não ia dar para pagar 14 bi daquilo que estava orçado. Nós já estamos reduzindo. Nós estamos em regime de recuperação fiscal. Eu consegui uma liminar com o ministro Toffoli, que ela está valendo até o final do ano agora. Eu já tinha conseguido ano passado, renovei, ela vale até o final do ano, que limita a gente a pagar 5 bilhões por ano para a União, enquanto a gente negocia os vetos do programa de pleno pagamento, que eu fui um dos líderes do programa, junto com o senador autor Rodrigo Pacheco e o relator, o Davi Alcolumbre, conseguimos passar o programa, tudo negociado com o governo federal, meses de negociação, e chegou na hora do vamos ver. O presidente da República ele vetou aquilo que ele mesmo tinha acordado com o Congresso e com os estados. Então, a gente está na fase, esperando a próxima sessão do Congresso para analisar os vetos, e na próxima sessão do Congresso, então, eu acredito que isso vai ser derrubado. Nós estamos conseguindo, a duras penas, e eu garanto já aqui que não vai faltar salário, como aconteceu já em outras épocas, mas para que isso aconteça, para que a gente não faça um caminho para um tempo de atrasar salário de novo, um tempo das pessoas ficarem sem receber, a gente vai ter que continuar sendo austero. Nós somos o governo do concurso, eu tenho um dado aqui, já tiraram o meu papel, mas eu tenho um dado aqui que nós chamamos, foram mais de 7 mil vagas
para o ano que vem, para o ano passado, desculpa, e mais de 8 mil vagas para esse ano. Então, a valorização do servidor, na minha gestão como um todo, vamos lembrar em números. Eu dei 13,05 a primeira vez e depois eu dei 5,9. Então, só eu de recomposição direta dei quase 20. E servidor, ninguém comissionado no Estado, nem governador, nem vice, nem secretário, nem subsecretário, ninguém teve a recomposição que o servidor teve. Só o servidor de carreira teve essa recomposição. Conseguimos tirar o salário da polícia, que é a tão famigerada GRAM. Eu ia perguntar sobre isso, a GRAM e a GRET. O que acontece a GRAM e a GRET? Vamos entender. Era o ano final de 2021. Passa do Congresso Nacional a Lei de Seguridade Social dos Militares. A turma da ativa perde um monte de benefício. Um monte. Perde o posto acima, perde gratificação, perde um monte de coisa. Vocês que estão na ativa não iam ter todos os benefícios que a turma que já se reformou teve. Mas, em compensação, eles perderam também a GRAM, né? Eles não ganharam. Não existia GRAM. Sim. Não existia GRAM. Os comandantes do Bombeiro e da PM me procuram e falam o seguinte: governador, essa lei foi muito maléfica para o pessoal da ativa. Nós precisamos criar algo para manter a turma na ativa. Senão nós perderemos 10 mil militares dia 31 de dezembro de 2021, porque irão todos embora. Todos que tiveram condições mínimas de sair, vão sair. Porque depois dessa data, que é quando entra a lei federal em vigor, a Lei de Seguridade Social dos Militares, você pode olhar, entrou em vigor 1º de janeiro de 2022. Essa lei fará uma debandada de 10 mil militares. Eu poderia ter mandado 10 mil embora e contratado 10 mil a mais, sem dar grana para ninguém. Podia ter sido uma escolha política minha. Só que aí nós decidimos criar uma gratificação de atividade, não só para aqueles 10 mil, mas que todos dali para frente, que eles tivessem algo que aqueles que se reformaram tiveram. E que dali para frente ninguém nunca mais teria. Esse foi o conceito da GRAM. Eles me apresentaram algo que a gente pudesse valorizar o policial da ativa e que esse policial, ao fim da jornada dele, não teria mais aquele que já estava reformado, que já teve e que não perderia.